É isso, a Geórgia está em festa, mas a Barra Funda também estará em festa amanhã, porque o Palmeiras recebe o River Plate, moleque. A jogo de ida foi de 2-1, né? O Verdão venceu, então amanhã, 9h30 da noite, ao vivo, aqui na tela da Globo, jogaço. Vamos para a Barra Funda. Amandinha tá até de verde. Boa tarde, traga as informações do Palmeiras para nós, por gentileza. Temática, né? Tô no clima já da partida e a gente tá entendendo esse clima, Fred, porque muitos torcedores do Palmeiras, boa tarde para você, boa tarde para todos, empolguei aqui falando, e argentinos também, a gente tem acompanhado bastante aqui no entorno do estádio hoje, já sentindo esse clima aí de partida. Palmeiras faz hoje o último treino, preparando aí para esse jogo aqui na Arena. Não tem sido tão comum, né, nos últimos anos os times treinarem no campo de jogo, mas nas últimas semanas o Palmeiras tem feito alguns treinos por aqui, hoje não vai ser diferente. O Abel tem os jogadores descansados para essa partida, porque preservou os jogadores, né, no jogo contra o Fortaleza no fim de semana. Só o Everton entrou em campo pelos 90 minutos, alguns ali no intervalo, enfim. A expectativa é de casa cheia para esse jogo, né? Mas até agora 30 mil ingressos já vendidos para esse confronto. E a única dúvida é o Kelvin, com um trauma no pé, ficou fora no fim de semana, ontem treinou separado, vai ser reavaliado aí hoje. A gente vai ver se vai a campo ou não, Fred. Fechado, Amandinha, muito obrigado. A Amanda citou o Abel Ferreira, né? E nós preparamos uma tela aqui com o retrospecto do Abel Ferreira na Libertadores. E eu fiquei chocado, porque olha isso, ó. Nas 5 Libertas do Abel, 2 títulos, 4 semifinais, né? Ou seja, 6 semifinais aqui, né? Pra chegar na final. 61 jogos, 41 vitórias, 15 empates e apenas 5 derrotas. Vocês têm noção que em 5 anos o Abel perdeu apenas 5 vezes na Libertadores. E o nosso querido Edgar Alencar tá aqui para comentar isso. Que impressionante isso aqui, né, Ed? E olha isso daqui, né? Também, tudo que você já destacou, pode ter mais uma semifinal amanhã. Olha a proporção de gols, Fredão. 144 para esse número de jogos, 2,3. Muito gol, muito efetivo. É o recordista de jogos e de vitórias pelo Palmeiras. E mesmo assim, não tá acomodado não, né? É verdade. Tem até, a gente preparou um VTzinho, né? Um trecho de uma preleção do Abel falando das borboletas no estômago. Então se liga aí. Não há jogo nenhum que eu não chego aqui e não sinta as borboletas aqui. É sinal de alerta, cara. É bom. O que eu vos peço só é que desde o início, ok, tenham a confiança e a certeza daquilo que nós temos que fazer. Está entendido? Confiança e certeza daquilo que temos que fazer. É isso, o motivador Abel. E o clima tá bom lá no Palmeiras, né, Ed? Esse é um trechinho, né, da TV Palmeiras que a gente tem. Também tem alguns fragmentos legais que a gente pode trazer aqui. Veiga e Flaco Lopes. O Lopes não jogou pela seleção argentina, mas foi lá treinar, ficou pertinho do Messi. Vamos trazer o que o Veiga falou assim. Mudou o Flaco? Filma o Messi ali, ó. Foi pra seleção argentina. Flaco ficou lá, voltou o Messi. Virou o Messi? Virou o Messi, exato. Ele viu o cara treinar lá e tá impressionante. Que temporada, né? 17 gols, impressionante do Flaco Lopes, né? Exato, Ed. E assim, pra gente acender aquele clima de Libertadores, o técnico não, o preparador de goleiros, Ricardo Godoy, também vem nessa linha aí. O Rogerião é muito bom, né? Já tá há 5 anos ali e tal, e ele ainda consegue acender de um outro jeito. A gente tem um trechinho legal também da TV Palmeiras, como é que ele fala com os jogadores pros mais novos e pros experientes. Olha que legal. Entra o 11, sai o 11. Serve para os mais novos, serve para os mais experientes. O sonho de criança tá ali dentro, ó. Alguns cantos da gente sonhamos a vida inteira com esse momento. É com esse momento que a gente sonha. Campo lotado, uma decisão, uma camisa pesada. Vem, coragem! Vem, coragem! Oh, eu falei Ricardo Godoy, Rogério Godoy. Um abraço pra você, meu irmão. Bom, Ed, você... Com o Everton fazendo essa preleção aqui no programa, a gente tem as chances de título no Brasileirão. Chances não significa primeiro colocado. Vale lembrar que ainda temos jogos a serem realizados. O Cruzeiro não, mas Flamengo e Palmeiras têm partidas para pagar no Brasileirão. Por isso, o Palmeiras hoje tem 40,3% de chances de ser o campeão brasileiro em 2025, mais uma vez comandado por Abel Ferreira. Já o Flamengo, do ótimo Felipe Luiz, tem 32,6%. Bom, o Cruzeiro, do excelente também Leonardo Jardim, tem 23,8% de chances.
Aí Mirassol 2,5, Bahia 0 alguma coisa, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Bragantino. São Paulo? Só pra constar, é o protocolo. São Paulo perdeu e aumentou o número. Já para fazer uma projeção muito mais completa, nós temos aqui os próximos jogos de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, na ordem que eles estão de classificação hoje no Brasileirão. Vamos só para o próximo, para começo de conversa. O Flamengo enfrenta o seu Corinthians, Ronaldão. Que vai ser uma parada indigesta pro Flamengo, mas eles vão vir com tudo, hein? Ronald, você vai dar uma ligadinha essa semana pro Arrascaeta? Vai trocar uma ideia com ele? Na frase. Entendi que eu tentei aqui dar uma animada, mas do jeito que eu vi essa zinhaca lá jogando contra o Sport, me deu até uma palpitação. Olha que interessante. Cruzeiro e Palmeiras, todo mundo aqui joga fora de casa. O Cruzeiro vai enfrentar o Vasco da Gama do Diniz e o Bahia venceu o Palmeiras no primeiro turno aqui em São Paulo por 1-0. Gol do Kaique, acho. Se não verdade. Se não sei se é exatamente isso, mas acho que sim. Bahia. E aí, gente, na sequência, olha aqui, ó. Cruzeiro e Flamengo se enfrentam. Lembrando que no primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 2-1. A partida teve gol, inclusive, do Gabigol. Não é? E aí o Vasco da Gama de novo, só que agora no caminho do Palmeiras na sequência. E aí é o seguinte, temos jogos atrasados, lembrando que o Palmeiras ainda enfrenta no dia 11 de outubro o Juventude, um sábado. Não tem data marcada o clássico entre Santos e Palmeiras. E o Flamengo tem um jogo que também não está agendado com o Sport fora de casa. E o Cruzeiro, tabela completa, não é? Então, eu vou um por um agora entender a opinião de vocês sobre essa possibilidade de título. Cicinho, você começa. Analisando bem assim, Renato, Cruzeiro campeão. Eita. Analisando bem. Não, eu acredito no Isso é crença Cruzeiro. ou é vontade? Não, eu falo por quê? Porque se você parar para pensar, o Cruzeiro está concentrando as suas fichas no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, lógico, Palmeiras e Flamengo, o elenco também é um elenco vasto. Só que vive essa pressão de Libertadores, muito provavelmente vão passar para a semifinal e vão sonhar, obviamente, com a final. Então, o Cruzeiro já é um time que tem as suas fichas todas concentradas no Campeonato Brasileiro. Então, eu vou apostar no Cruzeiro. Olha que interessante aqui, a produção alerta que o Palmeiras tem os enfrentamentos na sequência Flamengo e Cruzeiro. E no meio disso tudo, se passar e ainda estiver na Libertadores, pode estar envolvido aí na semifinal da competição. Mas deu sorte o Palmeiras aí. Porque se pega o Corinthians, entrega, velho. Corinthians, o quê, mano? Ele tá sonhando. Ei, seu Palmeiras tá com vantagem porque seu se campeonato pega é só o contra o Corinthians Palmeiras, esse ano, porque contra o Sport toma não taca, joga. velho. Ei, só contra o Palmeiras. Contra o Sport e Vocês deram Juventude, sorte vocês não aí na jogam. tabela. Edu, de verdade, para você o Palmeiras vai levar essa? Tem chance, Renato. Eu não vou cravar aqui que vai levar. Não vou cravar tá não, de porque fralda. tá bem disputado. Esses três times aí estão mostrando que é uma regularidade muito grande na competição. E olha, na 29ª e na 30ª, que vai decidir praticamente o campeonato. Que aí na última rodada vai definir que é o porque aí campeão. o Palmeiras pega o Flamengo e o Cruzeiro, como você bem disse, Renato. De repente, o que acontecer aí, deixa um time para trás e outro distancia. Então, essa até a 30ª rodada pode encaminhar o Campeonato Brasileiro. Confesso que estou curiosa. Chico Garcia, você que é um profundo analista, estudioso do futebol, na sua opinião, Flamengo, Cruzeiro ou Palmeiras, quem leva essa? Porque eu não estou considerando os outros. Eu não sei se você tem mais um candidato. Não, para mim a disputa está entre os três e eu vou repetir o que eu falei semana passada. Acho que o Palmeiras ele encaixou na hora certa e ao mesmo tempo tem um potencial de subir mais. O Cruzeiro me parece, falei, né, num platô bom, ou seja, ele atingiu um nível muito alto, mas eu não sei se ele passa desse nível. E o Flamengo, cara, também depende da Libertadores, assim como o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras ele tá com uma margem de crescimento maior nesse momento. Só que aí, realmente, daqui 5 rodadas, a gente vai ter uma definição bem importante, porque aí teremos os confrontos diretos, né? Do Palmeiras com Flamengo e Cruzeiro, ao mesmo tempo que os dois times também pegam o Palmeiras. Então, ali, esse entredevoramento vai decidir muita coisa na reta final. Na minha opinião, não valeu nada, porque ela tá perguntando hoje. Vocês estão falando daqui 5 rodadas? Não, eu tô analisando a projeção. Então, daqui 5 rodadas, eu faço o Cruzeiro vai ser campeão. Ela tá perguntando hoje, no cenário aqui. Aí vocês vêm falar, Mas daqui não tem 5 como rodadas... analisar só hoje, eu tenho que analisar. Cicinho.
A Renata pediu pra analisar. Hoje é terça-feira, hoje então não tem você jogo. volta só semana que Hoje vem, não tem então. jogo. O que o Ronaldo quer falar do Corinthians nem tá ali, rapaz. É que o Chico falou em platô, era bem onde eu gostaria de estar até o final do ano. No platô e nunca mais nem descer. Tratou? É um planeta. Ele falou platô, platô. É um Você não planeta, sabe o que é um platô? Não, eu sei o que é trator. Agora, platô... É um Só que tem um planeta. detalhe, gente. Nessa briga do brasileiro, caso o Flamengo e o Palmeiras sigam na Libertadores, isso pode envolver. O que o Botafogo fez no ano passado, ganhando o brasileiro e a Libertadores, é meta para os dois, Palmeiras e Flamengo. Isso é indubitável. Ninguém vai falar nada. Indubitável também se quer. Isso é indubitavelmente, menino. Então agora, Marco Aurélio Cunha, sua opinião. Demais, hein, menino? A minha opinião é a mesma quando o Flamengo, por pontos perdidos, que hoje está atrás do Palmeiras, por pontos ganhos à frente. O Flamengo vai ser campeão. O Flamengo tem um futebol com mais jogadores, com mais consistência. Na minha opinião, tem jogos mais fáceis em casa, jogos que... Futebol nunca é fácil, mas tem jogos para ganhar sem dificuldade em casa e pega o Palmeiras em casa. Então, são alguns elementos muito favoráveis ao Flamengo. Então, na minha opinião, o Flamengo é o campeão. Isso é ridículo. Eita. Ulisses Costa, você só na observação, quem vai levar esse título? Muito bem colocado, fica entre os três aí também. Eu vejo o Flamengo, por isso que estão ali, né? É um elenco maravilhoso, assim, uma coisa dá inveja a qualquer clube da América do Sul, o elenco do Flamengo. O Flamengo é forte, enfim, mas assim, eu vejo um crescimento do Palmeiras assustador. Eu acho que o Abel, ele conseguiu fazer com que o Palmeiras, em 30, 40 dias, depois de perder seus principais jogadores, o Palmeiras voltasse a jogar um futebol que enche os olhos, que dá confiança, que dá credibilidade. A vitória sobre o River não é qualquer um que tem. O River é líder do campeonato argentino. Era um jogo difícil, com 85 mil pessoas apoiando. Então, eu acho assim, eu vejo o Palmeiras num crescimento avassalador no momento certo do campeonato. Passou o primeiro turno, começamos o segundo turno e o Palmeiras cresce nesse momento. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito. Mas você já falou aqui que o Cruzeiro foi campeão, tá? Já tá gravado. Você cravou o Cruzeiro campeão, tá? Então, agora mudou de ideia. Então, Final do ano ele pede a gravação correta. Telespectador, é isso que ele faz. Eu achava aqui que o Cruzeiro, no início do ano, por tudo que estava sendo feito, era o grande favorito. Mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e só mas que coisa, é por isso que a gente não dá opinião antes. É por isso que não crava antes, porque o campeonato é longo, né, Ulisses? Então, na minha opinião antecipada, diferente de alguns covardes que ficam em cima do muro nesse programa... É que você quer ser evidente. Entendeu? O Cruzeiro já é campeão. O Cruzeiro já é campeão. Eu não falo assim, quem fala assim é você, quem faz aqueles exercícios estranhos lá é você. Palmeiras, aqueles exercícios que você faz, me deixou meio confuso ontem. Palmeiras, pra mim, leva o título. Olha que interessante, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras e o Flamengo fora de casa. São 2 jogos fora. O Cruzeiro que perdeu 4 vezes, não é, no Campeonato Brasileiro. 2 delas para times que estão muito mal agora, Inter e Bragantino. E em casa vacilou diante do Ceará e do Santos também. Mas então, o Flamengo... O Flamengo só perdeu 2 vezes, não, mas tudo bem, mas 2 fora, nunca perdeu em casa. O Flamengo perdeu pontos para Vasco e Grêmio, que são equipes que não estão disputando a ponta de cima. Eu também acho que o Flamengo dá umas tropeçadas aí. Mas o Flamengo em casa ainda não perdeu no campeonato e ele perdeu 2 fora. 2 partidas pro Cruzeiro e pro Santos. E o Palmeiras que perdeu ponto pro Corinthians. O grande problema é que você tem que chamar um matemático aqui no Jogo Aberto. Por que, cara? Tem que chamar um matemático, porque os caras não sabem matemática, cara. O Chico tá com papo, não, porque o Palmeiras tem 2 jogos. Eu gostei do platô. Não, platô, daí a outra lá para indubitavelmente. Isso foi meu. Não, o futebol mais bonito do Brasil hoje, o futebol mais vistoso é do Palmeiras. Isso é um fato. Você tá falando isso na última semana. Não, tô falando dos últimos 20 dias. O futebol mais bonito. Mas o futebol do Palmeiras se transformou nisso há 3 semanas, mais ou menos. Mas é competitivo, gente. Eu não acho que o futebol do Palmeiras tão bonito e vistoso. Tem gente que fala agora, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. É porque você não tomou 4-1. Não, mas eu vejo assim um futebol competitivo. Não, que o Palmeiras briga. tá jogando bonito, Edu. Não, na minha opinião, não. Gente, olha o Andréas Pereira, os 2 gols que ele fez. Eu te entendi, é um futebol objetivo. Qual que é o ponto? O Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras, o Flamengo tá 2 pontos na frente. Tem um jogo contra o Palmeiras em casa. E o Flamengo no Maraca não perdeu no campeonato. O Flamengo no Maraca é muito difícil. Mas perde pontos. Empata também. Tá bom, mas tá bom. Mas pra quem tá disputando o título. Mas o Flamengo é um time que no Maraca joga muita bola, no Maraca é um futebol vistoso, perde pontos muitas vezes quando tá focado em outros momentos, em outros campeonatos que seja. Então, na minha opinião, é Flamengo campeão brasileiro.
Eita, Everton Guimarães, Boa. e você? Ele vai puxar, deve puxar a brasa pro lado dele, não é Cruzeiro, Pedrinho. Ele é o consultor master do Pedrinho. Olha lá. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu elogio e critico quem merece. Né? Então, eu tenho um orgulho muito grande de fazer um trabalho isento e de poder elogiar e criticar qualquer um dos lados aqui em Minas Gerais. O Atlético, em várias oportunidades, mereceu vários elogios. Sempre reconheci aqui, destaquei. Agora, o que o Cruzeiro vem vivendo, Renata, depois de tudo que passou, né, antes da virada para o Ronaldo e depois do Ronaldo ter vendido ao Pedro Lourenço, que hoje faz uma gestão que, para mim, e eu já tinha falado isso bem antes, né, de que a gestão fora de campo do Pedrinho era impecável, que isso refletiria seguramente no que o Cruzeiro faz em campo. E hoje o Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato, tem números muito expressivos como visitante. O Cruzeiro hoje revela, o Cruzeiro tem jogador de 16 anos no banco de reservas ali com um potencial incrível, que é o Cauã Prats. Tem o Kaique, que é lateral esquerdo de referência, que é um jovem lateral esquerdo. Né? O Caio Jorge hoje, principal jogador do continente, principal artilheiro do continente. Tem o Fabrício Bruno de seleção, tem o Matheus Pereira voando, um time espetacular. E esses dois aí, quando encontraram com o Cruzeiro ganhou dos dois. E ganhou com autoridade. Aliás, o Cruzeiro ganhou deles, o Cruzeiro ganhou do Bahia, o Cruzeiro ganhou do Botafogo, o Cruzeiro ganhou do Fluminense. O Cruzeiro foi atropelando um por um dos adversários no Campeonato Brasileiro. Joga um futebol seguro, num trabalho de excelência do Léo Jardim. Excelência. O Léo Jardim faz um trabalho de excelência, de organização e de gestão de vestiário. Então, para mim... E outra coisa, o calendário... Só para você ter uma ideia, essa semana Flamengo e Palmeiras estarão envolvidos com Libertadores e o foco deles, obviamente, não vai tirar. E tem elenco para disputar as duas frentes, mas o foco está na Libertadores. O Cruzeiro tem semana cheia. Isso faz diferença para um time que está muito encaixado. Para mim, o candidato a título do Campeonato Brasileiro de 2025 é o Cruzeiro. Eu sabia, eu conheço você. Ronaldão vai opinar sobre isso também. Sim. Daqui a pouquinho vamos para o YouTube. Agora... Mudanças de Abel acirram disputa por vaga e fazem meio de campo do Palmeiras ser protagonista. Função de Flaco e rápida adaptação de Andréas como meia fazem Verdão ter nova formação. Se a criação do meio de campo do Palmeiras era um problema no início da temporada, hoje ela está sendo a solução. E dois fatores foram preponderantes para essa reviravolta. O primeiro deles foi a mudança de função de Flaco Lopes. Desde a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, Abel começou a utilizar o atacante em uma formação com Vitor Roque. O argentino passou a ser mais articulador e muitas vezes apareceu como camisa 10, puxando contra-ataques de antes do meio de campo e com passes verticais. O que também elevou o nível do setor foi Andréas Pereira, que teve uma rápida adaptação ao clube. Segundo o volante de ofício, o reforço também pode fazer a função de meia, e essa tem sido a aposta de Abel Ferreira. Nos dois últimos jogos, Andréas atuou à frente Lucas Evangelista, fazendo uma parceria com Flaco Lopes no meio de campo. Contra o River Plate, a dobradinha surtiu efeito no segundo gol. Andréas achou Flaco, que tocou para Vitor Roque fazer o gol. No último sábado, foi a vez do camisa 8 do Palmeiras ser decisivo com gols. Após sair do banco de reservas, Andréas Pereira atuou próximo da área do Fortaleza e precisou de 2 finalizações de fora para marcar os primeiros gols pelo Verdão. A formação na região central do campo deve se repetir na quarta-feira, às 21h30, no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, diante do River Plate. O bom momento do time nessa estratégia faz a disputa por uma vaga no time titular ficar acirrada. Maurício, que vinha atuando no time principal em quase todos os jogos após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ficou contra o River. O mesmo acontece com Rafael Veiga, ídolo e importante em outras ocasiões, mas que agora terá um grande desafio para voltar a ser protagonista em um time que mostra estar cada vez mais encaixado.